Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 20 de janeiro de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Colapso nas estepes dos tanques de guerra de Putin. Tanques blindados russos foram alvejados por drones nas estepes ucranianas. O exército de tanque de Putin entrou em colapso. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui você vê a verdade. Peço a todos que deem um like e compartilhem com suas redes sociais. Peço que recomendem o vídeo, recomendem o canal. Eu conto com vocês e também que façam seus comentários, sempre muito bem-vindos. Tanques blindados russos então foram alvejados. Os drones se tornaram um verdadeiro divisor de águas nessa guerra. Um fator que alterou radicalmente as regras do jogo na guerra moderna. Provavelmente, se houver uma outra guerra, teremos novos fatos que estarão acontecendo. A Rússia, acostumada a lutar com grandes ofensivas de infantaria e tanques de guerra, sofreu enormes perdas como resultado, mas se recusa a mudar a sua doutrina militar. Então, estão teimosos. Então, para a Ucrânia, eu acho que para quem torce contra a Rússia, é melhor que eles assim continuem, porque assim continuarão tendo perdas muito pesadas. Afinal, quem perdeu 11 mil tanques, mais de 11 mil, não é um número exato, né? Mais de 11 mil tanques de guerra, em quase 4 anos de guerra, significa que não deve ter um pensamento muito inteligente. Não deve ter uma estratégia nada inteligente, porque as estratégias deles continuam as mesmas. Isso quem afirma não sou eu. Quem afirma é uma importante reportagem do The New York Times. Como observa o autor do artigo do The New York Times, drones relativamente baratos destroem com eficácia veículos blindados e pessoal significativamente mais caros. A Rússia tem feito esforços consideráveis para combater isso. O artigo também descreve um vídeo de um campo de batalha no sudeste da Ucrânia, mostrando um chamado tanque Frankenstein. Vocês já devem ter ouvido falar bastante deles nos vídeos, né? É um veículo de combate revestido com placas de metal, soldadas de forma muito rudimentar, muito primitiva. Apesar da sua blindagem reforçada, o tanque resistiu a apenas cerca de duas dúzias de ataques de drones antes de pegar fogo, forçando a tripulação a fugir. Ou seja, na minha opinião, a nova realidade da guerra, a proteção aprimorada, aumenta ligeiramente a capacidade de sobrevivência de veículos blindados, mas apenas ligeiramente, mas não resolve o problema da ameaça abrangente dos drones. Ou seja, na realidade, acredito que não sei quanto tempo ainda vai durar essa guerra, deve levar esse ano inteiro, mas vai ter que, talvez se desenvolva uma tecnologia para combater os drones e eles deixarem de ter eficácia, né? Mas até agora, os drones que a Ucrânia está mandando contra os tanques de guerra e os veículos blindados em geral têm tido muito sucesso. Aí, voltando agora ao The New York Times, a ameaça dos drones gerou um intenso debate entre analistas militares, blogueiros e oficiais russos sobre a eficácia das táticas clássicas da Rússia. Especialistas afirmam que a Rússia está presa em uma guerra de desgaste, onde as abordagens tradicionais já não funcionam. Anteriormente, o exército russo dependia do uso massivo de tanques, artilharia e grandes unidades. Agora, tudo isso não está funcionando como esperado, como era anteriormente. O exército russo não pode ignorar completamente a ameaça dos drones, então tentou mudar de tanques com grandes contingentes de infantaria e veículos para pequenos grupos de assalto de 3 a 5 soldados, que nós chamamos aqui no canal de infiltrados. Outros também chamam assim, de infiltrados, ou seja, eles tentam passar furtivamente pela linha de frente, pela linha de defesa da Ucrânia e se infiltrar na retaguarda. Já a Ucrânia faz tempo que já descobriu isso, está combatendo isso com muito sucesso também, e a maioria dos grupos tem sido eliminada. Aqueles que conseguem entrar são eliminados posteriormente, como eu falei no vídeo anterior sobre o Ilha e Polé, né? E é isso que acontece, ou seja, acabam sendo cercados em Kupiansk, que foi assim, ou se entregam ou morrem. Os russos também estão tentando usar motocicletas para avanços rápidos. Foi uma inovação, mas acho que foi uma inovação fracassada. No entanto, essas unidades estão avançando lentamente e sofrendo pesadas baixas.
Tais táticas são simplesmente incapazes de alcançar sucesso operacional, muito menos estratégico. Ou seja, se operacionalmente num combate ela não consegue sucesso, não vai chegar no estratégico. Porque para o estratégico funcionar, o combate operacional tem que conquistar um nível tático para daí para o estratégico. Eles estão fracassando em todos os níveis, um consequência do outro. As táticas atuais são um beco sem saída. Você pode romper as defesas ucranianas em um porto estreito, mas e depois? Né? Nos círculos militares russos, existe uma crítica cautelosa à falta de sucesso estratégico, evitando críticas diretas ao Kremlin. Os problemas na frente de batalha são atribuídos a erros na ciência militar, não aos comandantes. E não ao principal estrategista da guerra, que é o ditador da Rússia, Vladimir Putin. O autor da publicação, voltando ao The New York Times, ele observa que a Rússia iniciou a guerra com aproximadamente mais de 10 mil tanques de guerra em estoque. O estoque, não o que foi por a linha de combate. Então ele já gastou o que ele tinha de tanques modernos, e o estoque são tanques velhos da Segunda Guerra Mundial para cá. Né? E ele gastou, e desses 10 mil tanques agora, que tem estoque, os T-50, os T-60, que estão indo para a Ucrânia com uma blindagem muito fraca, estão restando só 3 mil. O resto a Ucrânia destruiu. E só que o grande problema, na realidade, é quando ela destrói um tanque, na maioria das vezes, a tripulação também é destruída, é aniquilada, é eliminada. Né? A produção gira em torno de 200 tanques por mês, a capacidade pré-guerra. A capacidade de produção de tanques é 200 veículos por ano. Enquanto isso, os drones se tornaram uma arma fundamental no campo de batalha. 200, mas eles tinham meses que eles faziam 20, 30, depende dos insumos. E tem alguns tanques que eles estão soltando sem a tecnologia que eles já tinham de eletrônica por causa das sanções que não estavam e não estão permitindo que ela receba do Ocidente essa tecnologia, alguns determinados chips, para controlar a eletrônica do tanque. Então eles acabam sendo a sua tecnologia igual aos depois da Segunda Guerra Mundial. No início de 2025, 70% das perdas em combate da Rússia foram causadas por drones. Né? E Moscou reconheceu a utilidade dos drones com armas e também começou a usá-los ativamente, depois que foram encurralados bastante pelo exército ucraniano. No entanto, isso não resolveu os problemas mais profundos do exército moscovita de Putin. O treinamento deficiente dos soldados e as táticas militares obsoletas. Muitos dos mobilizados ainda em 2022 foram enviados para a frente de batalha com treinamento mínimo. Mesmo agora, segundo especialistas, os soldados russos passam por cerca de 3 semanas de treinamento, só 3, menos de um mês. Falta uma semana por mês, enquanto no Ocidente esse processo dura aproximadamente 20 semanas. Né? No caso dos ucranianos que foram treinados na Inglaterra e na Alemanha, eles demoravam 24 semanas, aproximadamente 6 meses, porque 20 semanas, se não me engano, é 5 meses. Então eles já vinham treinados de lá com 5, 6 vezes mais de carga de treinamento que os buchas de canhão russos têm. Mas na realidade os buchas de canhão, eles vinham para justamente ser somente buchas de canhão. Tanto que um soldado na linha de frente russo normalmente não durava mais do que 10 dias. 10 dias e muito poucos duravam. Alguns duravam 24, 48 horas. Normalmente eram eliminados e alguns, quando sentiram isso, começaram a se render, a se esconder da sua tropa, se fingir de morto e se entregar do lado ucraniano. Devido à falta de treinamento profissional, militares, blogueiros estão criando guias de sobrevivência que oferecem conselhos sobre como reagir a ataques de drones, incluindo recomendações para correr em zigue-zague para as tropas a pé e correr em direção ao sol. Nessa época é difícil porque não existe sol naquela região. Apesar de todas as mudanças, como observa o autor da publicação do The New York Times, a doutrina militar russa permanece inalterada. Moscou espera encontrar uma solução tecnológica que mitigue os problemas dos drones, permitindo que o exército russo volte a manobrar centenas de tanques e milhares de soldados de infantaria no campo de batalha.
ninguém quer empreender uma reestruturação completa das táticas militares adaptadas às novas condições. O tempo em que a Rússia formava um punho blindado na frente de batalha acabou. Isso não existe mais e acho que não existirá mais. O que tem que ser é a tecnologia de tanques tem que ser aprimorada. A tecnologia das tropas a pé também tem que ser aprimorada para poderem derrubar drones e destruir tanques e etc, etc, etc. Sei que a Ucrânia está estudando sobre essa tecnologia antidrones, tanto que eles já colocaram no campo de batalha agora um drone que destrói drones e não é um drone suicida. Ele lança cargas explosivas contra os drones com uma precisão muito grande, controlados por um chip. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.